gente! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que sejam tranquilos, né? E nem aí quase batendo na porta. Opa, perdão. Ai, e nem aí quase batendo na porta. E, bom, vamos seguir aí com a matéria. Hoje a gente vai falar sobre sistema endócrino. Sistema endócrino, ele é um sistema que eu gosto bastante. E, olha, eu diria que a aula hoje vai ser um pouquinho mais rápida, vai durar um pouco menos. Mas todas as vezes que eu falei isso, ela não foi. Então, não vou falar. Bom, vamos lá. Sistema endócrino. O sistema endócrino, ele nada mais é que o nosso sistema hormonal. Então, todo o sistema e esquema de hormônios que vão controlar o nosso corpo. Sabe quando você tá lá no seu ápice da puberdade, e aí o pessoal fala, ah, não, é os hormônios, mexe com a cabeça, deixa louco. E é verdade. A gente vai ver aí que os hormônios, eles vão afetar em muitas coisas no nosso corpo. Eles vão estar ali muito intrínseco, muito juntos com o sistema nervoso para fazer todo esse nosso controle da homeostase. Lembram o que é homeostase? A homeostase, ela vai ser sempre esse equilíbrio do nosso corpo. Bom, como ele é um sistema hormonal, a ação dele vai ser um pouco mais lenta, de médio a longo prazo, e o efeito dele vai ser mais amplo. Enquanto, por exemplo, no nosso sistema nervoso é papum, você recebe um estímulo e em questão de segundos aquilo já muda, o sistema hormonal ele vai ser um pouco mais lento, então ele tem um processo até esse hormônio ser secretado, chegar onde ele precisa chegar e fazer o efeito dele, a gente vai ter um período aí um pouco maior. Bom, ele, como a gente acabou de falar, vai fazer a manutenção da nossa homeostase, então ele vai regular as adaptações e funcionamentos de células, tecidos e órgãos. Então tá, a gente viu que o sistema endócrino ele vai ser esse nosso sistema de hormônios. Mas afinal, o que são hormônios? Gente, hormônios nada mais são do que substâncias químicas, ok? Então, eles são substâncias químicas que vão ser produzidas por glândulas, por órgãos ou por tecidos, que são transportadas pelo sangue e que atingem uma célula-alvo, fazendo uma função reguladora, ok? Parece uma definição muito extensa, né? Mas é isso, é uma substância química que é carregada pelo sangue e atua numa célula-alvo, exercendo uma ação reguladora. O que isso quer dizer, célula-alvo? Quer dizer que se eu tenho um hormônio que ele atua lá nas células do meu fígado, ele não vai atuar na célula da pele, ele não vai atuar na célula do pulmão, ele vai atuar na célula do fígado. É a célula-alvo, é para onde ele vai, é quem vai reconhecer ele, onde ele vai conseguir ter a sua ação. A secreção hormonal, então, a liberação desses hormônios na corrente sanguínea, ela é controlada por feedback. Ou seja, um hormônio ele vai gerar uma resposta e essa resposta vai fazer com que mais ou menos hormônio seja secretado. Parece um pouco confuso, né? Então vamos separar. A gente basicamente vai ter dois tipos, basicamente não. A gente vai ter dois tipos de feedback. O feedback negativo e o feedback positivo. A gente tem aqui o principal, o que vai ocorrer na maior parte dos órgãos e tecidos do nosso corpo, é o feedback negativo. Então, vamos lá. Uma glândula produz um hormônio e libera na corrente sanguínea. Até aí, tudo certo. Ao perceber o excesso desse hormônio na corrente sanguínea, a sua secreção é inibida. Com o tempo, a concentração diminui, os órgãos são estimulados a produzir e secretar mais hormônio. Ou seja, vamos traduzir isso daqui. Eu tenho lá um certo hormônio. Meu corpo percebe que esse hormônio está baixo no meu sangue. Então, ele manda lá para o meu órgão, opa, vamos produzir. Meu órgão produz e começa a secretar esse hormônio. Secreto, daqui a pouco meu corpo olha e fala, opa, já deu. Tem muito hormônio aqui. Ele vai lá e ele avisa, para de produzir. Quando a taxa cai, o que acontece? Eu produzo mais. Quando a taxa sobe, eu paro de produzir. Entende por que a gente chama de negativo? Porque é inverso.
Se eu tenho muita produção, eu paro de secretar, certo? E o feedback positivo, ele não está aqui no slide, mas ele seria exatamente o contrário. Então, no feedback positivo, eu vou tá faltando alguma coisa. Secreta esse hormônio. Aí meu corpo olha e fala, eu tenho bastante disso aqui. Faz mais. Tem bastante. Faz mais. Tem bastante. Faz mais. Entende? Então, um feedback positivo, quanto mais resposta eu tenho, mais hormônio eu tenho. No feedback negativo, quando eu começo a ter resposta, a própria resposta vai inibir a produção do hormônio. Já fez o que precisava, não preciso mais de você. Feedback positivo, não. Quanto mais resposta eu tenho, mais hormônio eu produzo. Certo? E aqui, os hormônios eles podem ser de origem peptídica, ou seja, proteínas, esteroides, que são os de origem lipídica, ou derivados de aminoácidos. Ok. O nosso sistema endócrino, então, ele vai ser composto aí pelas glândulas endócrinas. Lembram o que são as glândulas endócrinas, gente? Endócrino é tudo aquilo que lança alguma coisa para a corrente sanguínea, certo? E o exócrino é o que lança para alguma cavidade ou para fora do corpo. Por exemplo, as mamas são glândulas, as glândulas mamárias, elas são glândulas exócrinas. Por quê? Elas produzem o leite que ele vai ser ejetado para fora do corpo. Não vai cair lá na sua corrente sanguínea, entende? Glândulas endócrinas são aquelas que produzem os hormônios que vão cair na corrente sanguínea. As principais que a gente tem no nosso corpo são essas daqui, ó. Hipófise, paratireoide, tireoide, adrenais, pâncreas, ovários e testículos. Os ovários e os testículos, vocês já deram uma boa conversada sobre eles lá na aula de sistema urogenital, quando a gente falou um pouco também sobre reprodução. Então, já dá para ter um pouco melhor a noção do efeito hormonal dessas glândulas, e as outras a gente vai elucidar melhor aqui. Então, vamos começando com a hipófise. A hipófise, gente, é esse negocinho aqui, olha, tá vendo? Que fica lá na base do cérebro. Então, gente, minúsculo, do tamanho de uma ervilha. E a hipófise, ela vai ter duas regiões distintas. Vocês estão vendo, olha, que ela é divididinha aqui no meio? A gente tem essas duas regiões distintas. A gente tem a adenipófise, ou a hipófise anterior, e a neurohipófise, ou hipófise posterior. Vocês vão conseguir achar aí os dois nomes. E se vocês lembram bem da aula de sistema nervoso, vocês vão lembrar que a nossa hipófise é controlada lá pelo hipotálamo. Beleza? Então, é o nosso hipotálamo que vai controlar a hipófise. Ela fica mais ou menos aqui, olha, como se fosse na região da testa. Certo? E aí, vamos ver, então, o que essa bonita aí faz. Bom, falando primeiro aqui, então, da neurohipófise. Gente, uma coisa que é bom a gente deixar claro aqui é que a neurohipófise, ela não vai produzir hormônios, ok? Quem produz os hormônios dela é justamente o hipotálamo. Então, o hipotálamo produz os hormônios da neurohipófise e o que ela vai fazer é armazenar eles e secretar na hora certa, certo? Então, ele produz, manda lá para a neurohipófise, ela armazena e secreta. Dois principais hormônios aí, o ADH e a ocitocina. Vamos começar então com o ADH, hormônio antidiurético. O que ele vai fazer? Ele vai promover para a gente a reabsorção de águas nos rins. Então, o seu corpo vai perceber que você está com um déficit de água, que não tem tanta água quanto devia ali circulando. A partir, então, o estímulo para a secreção de ADH é isso, é o déficit de água. O corpo percebe déficit de água. Então, eu tenho um estímulo para o ADH. A hipófise vai começar a secretar ADH. O ADH vai viajar lá por toda a minha corrente sanguínea e vai chegar nos rins. Quando ele chega nos rins, o que ele faz lá? Ele aumenta a reabsorção de água. Então, meus rins, eles começam a reabsorver mais água, a minha urina fica mais concentrada.
Por quê? Eu diminuí a minha secreção de água, entende? Como eu comecei a absorver mais água, meu déficit fica controlado. Eu não tenho mais o déficit. A partir do momento em que eu não tenho mais o déficit, a minha secreção de ADH é inibida. É aquela história, ó. É um feedback negativo. Por quê? Eu tenho o meu estímulo, então, déficit de água. Tenho o meu hormônio. Meu hormônio causa uma resposta. Qual que é a resposta dele? Reabsorver água, tirar esse déficit. A partir do momento que eu tenho a resposta, eu paro de secretar o meu hormônio. Entenderam? Mas aí, beleza. A gente vai ver, gente, que tudo no sistema endócrino é muito cíclico. Porque, então, eu parei de secretar DH. Então, alguma hora o meu rim vai falar, beleza, não tem mais ADH aqui, eu não preciso mais absorver água. Meus rins param de absorver água, que pode levar a um novo déficit de água, e a partir do momento que eu tenho esse déficit, o que vai acontecer? Eu vou estimular o ADH. E a gente volta para o ciclo. Vocês vão ver que, em questão de hormônio, é tudo muito cíclico, porque a gente vai depender muito dos estímulos e das respostas, que vão se inibir ou se estimular. Então, esse daqui é um caso clássico para a gente de feedback negativo. Só um minuto. O nosso segundo hormônio vai ser a ocitocina. A ocitocina ela vai fazer duas coisas para a gente. Primeiro, contração do útero no momento do parto. E a segunda é a ejeção de leite. Então, lembra, quem produz leite, tá aqui, olha, glândulas mamárias. Mas a ocitocina, ela vai fazer a contração dessas glândulas para ejeção do leite, então para o leite sair. Então, vamos ver aqui como é que ele funciona. Então, durante o parto, a contração do útero estimula a secreção de ocitocina. E a ocitocina aumenta as contrações. Então, aqui, gente, é um caso clássico também de feedback positivo. Por quê? Contração do útero estimula a ocitocina. Só que quanto mais ocitocina eu tenho, mais meu útero contrai. E mais ocitocina eu vou produzir e mais ele vai contrair. É um caso de feedback positivo e ele é muito importante para o momento do parto. Porque se o meu útero não contrair, eu não vou ter esse parto, entende? E aqui, a mesma coisa vai acontecer durante a amamentação. A sucção é o que vai estimular a secreção de ocitocina. Quanto mais sucção eu tenho, mais leite é secretado. Ou seja, o bebê vai estar lá, ele vai estar mamando. A sucção vai fazer com que mais leite seja liberado. Por quê? Porque vai fazer mais ocitocina chegar lá. Quanto mais estímulo eu tenho, quanto mais esse bebê estiver fazendo sucção, mais leite vai estar saindo, mais ocitocina vai estar sendo liberada lá. Deu para entender, gente? É o clássico aí, então, do feedback positivo. São os dois exemplos, sempre quando vocês ouvirem falar de feedback positivo, vocês vão sempre ouvir falar da ocitocina. Beleza, essa foi a neurohipófise. Agora a gente tem a adenipófise. Então, lembrando que a hipófise tem duas partezinhas, a gente falou da neuro, vamos falar agora da adenipófise. No geral, a adenipófise, o que ela vai fazer? Ela vai estimular produção em outras glândulas. Então, vocês vão ver que a ação dela vai ser, na sua maioria, muito direcionada para outras glândulas. Então, aqui, na verdade, as quase que duas exceções que a gente tem. A prolactina ele vai ser o hormônio que vai estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias. Então, vamos lá. Glândula mamária produz o leite. É uma glândula exócrina, manda o leite lá para fora. A gente tem a ocitocina. O que meu Deus do céu, ocitocina faz? Ela vai promover a contração dessas glândulas para ejeção do leite. E o que a prolactina faz? Ela vai estimular essas glândulas a produzirem o leite, certo? Então, ocitocina, ejetar. Prolactina, produzir. Não pode confundir as duas. E a gente tem a somatotrofina, ou o GH, hormônio do crescimento. E ele, como o próprio nome diz, é o hormônio do crescimento. Ele vai promover para a gente a elongação dos órgãos
E a divisão celular nos ossos e nos órgãos não, gente, perdão, dos ossos e a divisão celular em ossos e músculos. Então, ele vai ajudar aí realmente no crescimento, na estatura. E aí, quando a gente tem problemas nesse hormônio, é quando a gente vai poder ter, por exemplo, casos de nanismo, de gigantismo, certo? A gente tem as gonadotrofinas, que vão ser o LH e o FSH. Esses daqui, eu tenho certeza que vocês vão puxar assim o nomezinho deles lá quando vocês estavam vendo sobre ciclo menstrual em sistema reprodutor feminino. Então, esses hormônios são os hormônios que vão atuar nas gônadas, que vão atuar nos ovários e nos testículos, provocando a síntese de outros hormônios, certo? Então, aquele papo lá. Esses hormônios da adenipófise, a ação deles vai ser muito isso, fazer outra glândula produzir algo. Aqui, TSH, ou a tireotrofina, vai estimular a tireoide a produzir os hormônios da tireoide, certo? Então, o papel do TSH é estimular a tireoide. E aí, o que a tireoide vai produzir é papo para já já. O ACTH, a mesma coisa. Ele vai estimular o córtex adrenal a produzir os hormônios. Quais hormônios? Os hormônios lá do córtex adrenal. O papel do ACTH é esse, é estimular o córtex adrenal. Então, basicamente, gente, ali vocês já conseguem ver. Então, que a hipófise, ela vai fazer bem pra gente um controle desse nosso sistema endócrino. A gente vai ver que ela vai ser a responsável por estimular e inibir muita coisa. Então, vamos lá. As segundas glândulas que a gente tem são as paratireoides. As paratireoides, elas são 4 glândulas pequenas, localizadas na parte posterior da tireoide. A tireoide, ela fica aqui, olha, na região da traqueia. Então, ó, estão vendo aqui? São esses pontinhos em amarelo. As paratireoides. E elas vão produzir o PTH, ou paratormônio. O que esse paratormônio ele vai fazer? Ele vai regular os níveis de cálcio no sangue. Então, o que vai estimular ele? É o déficit de cálcio. Quando ele percebe que tem pouco cálcio no sangue, pouco cálcio circulante, ele vai ir lá nos intestinos e vai estimular a absorção de cálcio. Vai falar para o intestino, ó, tá faltando cálcio, absorve mais aí. E aí, gente, quando não adianta, quando só pedir para o intestino absorver não adianta, por quê? Porque eu tenho uma dieta pobre em cálcio, aí eles vão começar a estimular, então, a remoção de cálcio dos ossos. Então, eles falam, tá faltando cálcio na corrente sanguínea, tô tentando pegar da alimentação, não tô conseguindo. Vou tirar de onde eu tenho, que é de onde? Dos ossos. É isso. De paratireoide, é só esse hormônio aí que a gente vai ter. Aí, agora sim, a tireoide. A tireoide, olha aqui o desenho dela. Ela vai ter esse formatinho de borboleta e ela vai produzir pra gente 3 hormônios. Calcitonina, tiroxina e... Ai, esse é difícil. Priodotironina. Priodotironina. A gente vai chamar a tiroxina de T4, porque ela tem 4 iodos na formação dela. E a priodotironina de T3, porque ela tem 3 iodos na formação dela. Então, vamos lá. O primeiro aqui, a calcitonina, ela vai ter um efeito contrário ao PTH. Então, ó, o efeito dela... Eita, não é aqui? Pera aí. Aqui. O efeito dela vai ser exatamente contrário ao do paratormônio. Quando o paratormônio ele vai colocar mais cálcio na minha corrente sanguínea, a calcitonina ela vai tirar o cálcio da corrente sanguínea e colocar nos ossos. Então, ela também vai estar ajudando nesse equilíbrio de cálcio do corpo. Quando ela percebe que eu já tenho bastante cálcio no meu sangue, ele pega e coloca esse cálcio para dentro dos ossos, certo? E aí, então, aqui, o T4 e o T3. Eles vão sempre atuar juntos, a gente vai estar sempre achando os dois em conjunto. E a ação deles, gente, ela é muito geral. Eles interferem no geral, assim, no metabolismo do organismo, ok? Então, eles vão estar interferindo ali em síntese proteica, divisão celular. O T3,
ele vai ter uma atividade maior do que o T4, certo? A secreção dos dois é controlada pela hipófise. Lembra que lá na hipófise a gente viu que tinha o TSH, o hormônio estimulante da tireoide? É exatamente ele que vai ser o nosso estímulo, o nosso start aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar? Primeira coisa que acontece, a adenipófise secreta o TSH. A tireoide, então, ela é estimulada por esse hormônio que veio lá da hipófise e secreta T3 e T4. Os níveis de T3 e T4 no sangue vão se elevar. O corpo percebe que isso subiu e ele fala, opa, já está lá, não precisa mais. Essa elevação dos níveis de T3 e T4 vai fazer com que a secreção de TSH seja inibida. Então, minha adenipófise vai parar de secretar TSH, porque eu não preciso mais estimular minha tireoide. Eu já tenho os hormônios que eu precisava lá. Só que aí, né, esses hormônios, eles vão sendo usados e, eventualmente, o que vai acontecer? A taxa deles vai cair. Quando a taxa dele cai, isso é um estímulo para minha adenipófise. Minha adenipófise percebe isso e fala, opa, preciso deles. E ela faz o quê? Secreta TSH, TSH vai estimular a tireoide e, mesma história, gente, ciclo. A gente volta ali para o mesmo comecinho. Aqui também, gente, é outro caso de feedback negativo, onde a própria resposta inibe a secreção, certo? A gente pode ter alguns problemas relacionados com a produção de T3 e T4, que são os casos de hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Hipertireoidismo, hiper é sempre mais, muito. Então, é quando a gente tem um excesso desses hormônios. E esses hormônios, eles vão estar atuando ali no metabolismo. Quando a gente tem um excesso dele, é como se o metabolismo da pessoa ficasse todo acelerado. Então, a pessoa vai ficar taquicárdica, ok? O coração vai ficar acelerado. Perda de peso, porque o meu metabolismo também vai muito rápido. Sudorese, a pessoa soa muito, pode ocorrer tremor. E pode acontecer o aumento da tireoide. Sabe, gente, quando a gente vê aquele pescoço inchado bem característico? É o que a gente vai chamar de bócio. Esse aumento da tireoide acontece porque ela está trabalhando demais. Ela está produzindo muito mais hormônio do que ela precisava. Então, ela acaba inchando. Esse inchaço, ele pode acontecer tanto pelo excesso de TSH, então, lembra que eu tenho aquela inibição, que alguma hora a minha hipófise para de falar produz? Aqui, nesse caso, por algum problema, isso não acontece. Então, minha tireoide está sendo hiperestimulada. Ou pela falta de iodo. Como falta iodo para eu formar esses hormônios, é como se eu estivesse tentando fazer, não consigo. E aí, minha hipófise lá, o TSH, lembra que ele precisava da elevação de T3 e T4 para cortar? Ele não tem essa elevação, porque falta iodo, eu não consigo produzir. Então, a mesma coisa, minha tireoide começa a ser hiperestimulada. Ficam falando para ela, vai, produz, mas ela não tem material para produzir. Então, ela começa a ser hiperestimulada e ela incha. E o hipotireoidismo, então, é o contrário. Hipo, redução. Eu tenho a redução desses hormônios. Nisso, o meu metabolismo em geral ele vai diminuir, então eu vou ter problemas de circulação, ganho de peso, hipoventilação e retardo no crescimento. Principalmente, gente, essa parte aqui de retardo do crescimento, principalmente em criança, ok? A terapia desse é mais fácil. Tá faltando hormônio, então para eu fazer a terapia é só eu adicionar hormônio. Então a terapia vai ser feita aí com reposição hormonal. E aí, a gente tem o pâncreas. Gente, é bom lembrar que o pâncreas ele é uma glândula mista. Então, ele tem uma parte exógena, que vocês vão tratar lá na aula de sistema digestivo, digestório, e ele tem uma parte endócrina, então uma parte que produz hormônios. A parte endócrina dele, o que produz hormônios, é o que a gente vai chamar de ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas, elas vão produzir para a gente 3 hormônios. Insulina, pelas células beta, ok? Célula beta-insulina. Glucagon, produzido pelas células alfa. E a somatostatina, que vai ser produzida por um outro tipo de célula também. Esses 3 hormônios, eles vão ser regulados no nosso corpo
pelos níveis de glicose no sangue. Então, a gente vai ver que os estímulos para eles vão estar sempre relacionados à glicose. A somatostatina, a única coisa importante de saber é que ela inibe a secreção, tanto da insulina quanto do glucagon. Mas em relação ao sistema em si, não é nada que vocês precisem dar muita atenção. Nosso papo de verdade está exatamente aqui, olha, na insulina e no glucagon. O que vai acontecer? A insulina, ela tem uma ação hipoglicemiante, ou seja, ela quer diminuir a glicose no sangue, certo? Então, o que a insulina faz? Quando eu tenho muita glicose no meu sangue, a insulina, ela é como se fosse uma chave. Ela abre a porta da minha célula para essa glicose entrar, certo? Então, a insulina, ela ajuda a pegar a minha glicose e jogar dentro da célula, para a célula usar para o que precisa. O glucagon é o contrário, ele tem uma ação hiperglicemiante. Ele olha e ele fala, opa, tá faltando glicose no meu sangue. Então, ele vai pegar e ele vai dar um jeito de jogar mais glicose para o sangue. A gente já vai ver como. Então, vamos ver aí naquele nosso esquema de ciclo como é que isso acontece. Primeiro ponto. Meu indivíduo vai entrar em hiperglicemia. O que isso quer dizer? Vai ter muita glicose lá no sangue dele. Pensa que ele acabou de bater um pratão de macarronada cheio de carboidrato e eu tô lotada de glicose. Meu corpo vai perceber que eu tenho esse excesso de glicose. E aí, isso vai ser o estímulo para as minhas células beta liberarem insulina. Então, muita glicose no sangue libera insulina. A insulina pega e ajuda a armazenar essa glicose. A gente, no nosso corpo, a gente armazena a glicose na forma de glicogênio, ok? O glicogênio, ele vai ser literalmente nosso estoque de glicose. Então, a insulina, ela vai pegar e vai armazenar essa glicose na forma de glicogênio. Aí, beleza. Só que aí eu fui comer o meu macarrão na hora do almoço, e aí vai passando tempo, daqui a pouco são 6 da tarde, eu ainda não comi. Começa a me dar uma fome, mas daqui a pouco parece que minha fome passa. Por quê que acontece esse negócio? Por que a minha fome passa? Bom, eu entrei em um estado de hipoglicemia. A minha glicose no meu sangue caiu, porque faz tempo que eu não me alimento. As minhas células alfa, elas percebem essa hipoglicemia e elas vão liberar glucagon. O meu glucagon, ele vai fazer o quê? Ele vai lá no meu fígado, vai quebrar o glicogênio e liberar a glicose para o meu sangue. Então, ele quebra aquelas reservas que eu tinha, ele tira a minha glicose do estoque e dá para o sangue. Colocando ali no sangue, aí as células conseguem usar para o que precisam, certo? Então, a gente vê que os dois têm essa ação bem antagônica. Enquanto a insulina, ela vai estar ali, eu tenho muita glicose no meu sangue, ela ajuda a armazenar. O glucagon eu tenho pouca glicose no sangue, ele ajuda a tirar. E aí, a doença que a gente vai ter relacionada aí com esses hormônios é a diabetes. Ela vai estar relacionada principalmente com a insulina. A gente tem 2 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é diabetes mellitus. Nela, o que acontece? Eu tenho destruição das minhas células beta. Então, as células beta que produzem insulina começam a ser mortas pelo meu corpo, elas começam a morrer. Com isso, os meus níveis de insulina vão lá embaixo. Eu não tenho insulina, a glicose no meu sangue aumenta, porque eu não tenho mais quem coloque essa insulina para dentro das células. Entende? Como eu não consigo colocar essa glicose lá para dentro, o meu corpo vai começar a fazer o quê? Ele vai precisar de outras formas de energia. Então, é quando ele começa a quebrar gordura, quebrar proteína, porque eu não estou conseguindo quebrar o carboidrato, eu não estou conseguindo usar a glicose. Então, ele vai para os outros estoques dele. Por isso que a gente tem perda de peso. E também, essa quebra de gordura, ela vai dar um hálito cetônico bem característico. A gente tem também a diabetes tipo 2, que é aquela que vai estar relacionada com fatores genéticos e ambientais. Então, é aquela que vai estar relacionada com o estilo de vida. Faltou um parênteses aqui. Bom, nesse caso, a insulina ela é produzida. Lembra que lá em cima a pessoa não produzia? Isso que dava problema? Aqui não. Eu produzo a minha insulina, só que as minhas células não reconhecem. É como se eu produzisse insulina, mas ela não conseguisse abrir a porta.
Nisso, começa a ter um acúmulo tanto de glicose quanto de insulina no sangue. Certo, gente? Tem um videozinho, uma animação bem legal sobre diabetes. Depois eu vou colocar lá no Classroom para vocês, junto com os slides. Deem uma olhada, fica bem elucidado. Bom, e aí a gente tem aqui também as adrenais. As adrenais, gente, elas são duas glândulas que elas vão ficar ali logo acima dos rins. Vocês também podem ouvir chamar elas de supraadrenais, porque supraadrenais não, suprarrenais, justamente por isso, porque elas estão ali logo acima dos rins. Sim. Elas vão ter duas regiões aí pra gente. Então, elas vão ter essa região mais periférica. Tá vendo essa parte mais escurinha aqui? Que é o córtex, ok? A região mais periférica, então, mais para fora, é o córtex. E essa região aqui mais interna, mais no meio, que é a medula. A medula, ela vai ser estimulada pelo nosso sistema nervoso simpático, lembram? Ela que vai produzir a adrenalina e a noradrenalina. Lembram, gente, que quando a gente estava vendo ali sobre sistema nervoso simpático e parasimpático, a gente viu que no simpático quem atua é a adrenalina. E é ela que vai causar para a gente todos aqueles efeitos de estresse. Essa adrenalina é produzida justamente aqui, na medula das suprarrenais, ok? Então, é o nosso sistema nervoso simpático que vai controlar aqui. Já o córtex, ele é estimulado pelo ACTH, lembra? Um hormônio que era produzido lá na adenipófise. Ele que vai estimular ele. Ele vai produzir basicamente para a gente 3 tipos de hormônio. Glicocorticoides, mineralocorticoides e androgênicos. Aqui. Os glicocorticoides, a gente vai ter 2 principais aí. O cortisol. Cortisol, ele vai fazer o quê? Ele vai promover a degradação de proteínas e a conversão em carboidrato. Então, ele quebra aquelas proteínas e transforma em carboidrato. E a cortisona. A cortisona, ela vai ter alguns efeitos que vão inibir a nossa resposta inflamatória. Resposta inflamatória é uma resposta do nosso sistema imune. Vocês devem ter falado sobre também na aula de imune. E a cortisona, ela vai inibir, então, essa resposta inflamatória. Só um segundo, gente. Peraí. Aí, no grupo dos mineralocorticoides, a gente vai ter a aldosterona. A aldosterona, ela vai ser responsável por regular os níveis de sódio e potássio no nosso corpo. Vocês lembram como sódio e potássio são importantes para a gente no nosso corpo? E a gente vai ver que nesse esquema dela de regulação do sódio e potássio, ela vai se relacionar também com o ajuste da pressão arterial. Vocês não precisam saber como exatamente ela faz isso, mas precisa saber que ela faz. Então, lembrar que ela vai estar relacionada aí aos níveis de sódio e potássio e ao ajuste da pressão arterial. Por último, a gente tem os hormônios androgênicos. Eles são hormônios que são produzidos por homens e mulheres e vão ser responsáveis pelo estímulo e manutenção dos caracteres masculinos. Então, eles vão ser produzidos ali. A maior parte deles é produzida nos testículos. Por isso que as mulheres produzem, sim, mas muito pouco. Porque a mulher só vai produzir ali nas suprarrenais. A maior parte dele vai ser produzido justamente ali nos testículos. E é por isso, então, que a gente vai ter, por isso e outros fatores, né? Que a gente vai ter a diferença, então, de caracteres femininos e masculinos. E aí, então, por último, mas não menos importante, a gente tem os ovários e os testículos. A gente vai ver que, além dos hormônios, eles também são os produtores dos gametas, né? Então, nos ovários é onde a gente tem a produção dos óvulos e nos testículos é onde a gente tem a produção dos espermatozoides. Os hormônios que vão ser secretados por essas glândulas, gente, elas são glândulas sexuais. Então, os hormônios secretados por elas, eles vão estar diretamente envolvidos ali com a expressão das características sexuais e com o sistema reprodutor em si. E esses dois,
Vocês já falaram mais sobre ele. Na própria aula de sistema reprodutor, já deram uma boa olhada. Então, toda a parte de controle hormonal do ciclo menstrual é exatamente aquele papo. E eu não vou ficar me repetindo aqui, até porque, para a gente falar de sistema reprodutor, leva um bom tempo. Então, gente, é isso. Olha só, até que hoje a aula foi mais rápida mesmo. Vamos voltar lá para o primeiro. Então, gente, é isso. Vocês vão ver que, assim, o sistema endócrino, às vezes, eles são muitos nomes, né? Muitos nomes de hormônios diferentes. Mas quando você vai ver, quando você pega o esquema, fica fácil de você ir, porque ele é muito cíclico. É muito... Você entendendo esse conceito de feedback negativo e feedback positivo, você consegue levar muito bem ele, porque é isso. É você saber o feedback e você saber os nomes. E aí, depois disso, a ação dele é muito cíclica, então acaba sendo muito parecido para tudo, certo? Então, gente, é isso. Obrigada pela aula. Vejo vocês numa próxima. E já sabem, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, é só mandar mensagem lá no Classroom, no WhatsApp, deixar aí nos comentários, que a gente vai conversando. Muito obrigada pela aula, obrigada pelos ouvidos. Um beijo e tchau, tchau.